As pessoas estão sempre no centro da agenda, em qualquer organização, mas por maioria de razão, nas organizações da administração pública. É fundamental que todos nós tenhamos no cotidiano a noção de que estamos cá para servir bem as pessoas. E não conseguimos nunca servir bem as pessoas se não começarmos por mobilizar as nossas próprias pessoas em torno desse propósito. E é por essa razão que, quando desenhámos uma estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública, fizemos-lo em primeira linha com as pessoas. Envolvemos mais de 1000 trabalhadores, envolvemos pessoas da academia, das empresas, das organizações da sociedade civil, para as ouvir, mas para as ouvir em escuta ativa, para ouvir aquilo que necessitam para poder trabalhar melhor, ouvir aquilo que pensam que é relevante para poder servir melhor, descodificar as necessidades que a sociedade tem, antever as necessidades que se avizinham no futuro e este capital humano, este capital de responsabilidade, de conhecimento individual das trabalhadoras e dos trabalhadores da administração pública foi de facto providencial no momento em que a pandemia aconteceu, em que tivemos de tomar decisões duras, difíceis, para garantir que a administração pública continuasse a funcionar e a funcionar com qualidade, respondendo às necessidades. E, portanto, dizer que as pessoas estão no centro da agenda não é uma frase de retórica, é algo que é verdadeiro, porque é assim que, de facto, conseguimos garantir que as nossas organizações funcionam bem. A administração pública tem mudado muito ao longo dos anos. Tem mudado em virtude da utilização de tecnologia, tirando partido de todas as oportunidades que o digital nos oferece, também encarando com muita responsabilidade os riscos e os desafios que decorrem naturalmente da utilização de tecnologias emergentes e essa capacidade de autorreflexão da administração pública, de compreensão daquilo que significa transformar uma organização por via do digital, é algo que, de forma que não é paradoxal, é profundamente humano. E isso só é possível fazer, só é possível compreender, só é possível mobilizar de forma transformadora, tendo as pessoas sempre no centro das decisões, participando na compreensão dos desafios e participando no planeamento de atividades que permitem abordar desafios novos, desafios muitas vezes exigentes, com muita responsabilidade, também com muita firmeza e, sobretudo, com capacidade de endereçar o futuro. As pessoas são, e este é mais um chavão, eu sei, mas é absolutamente verdade. As pessoas são o principal ativo das nossas organizações, porque as organizações são feitas de pessoas, mas porque, sobretudo, são as pessoas que nos permitem descodificar aquilo que é mais relevante. E, de facto, as trabalhadoras, os trabalhadores, as suas lideranças, os seus dirigentes, são os elementos que fazem a diferença entre funcionar bem ou funcionar aquém daquilo que devemos efetivamente fazer. E, portanto, ter equipas mobilizadas significa, em primeiro lugar, ter pessoas que conhecem a realidade, que conhecem a sua organização, conhecem o seu ambiente e também estão prontas a participar na definição de planos para o futuro, de novos projetos e estarem engajadas, estarem ativamente mobilizadas na abordagem a esses desafios. E isto significa que, de facto, sem modelos de gestão que não passam só pela comunicação, passam pelo envolvimento ativo, pela participação direta das pessoas na conformação destes projetos, sem este elemento, sem estes modelos de gestão que são verdadeiramente potenciadores da inovação, que é, acima de tudo, uma capacidade humana, antes de ser uma capacidade organizacional ou tecnológica, sem conseguirmos desenvolver de forma capaz este tipo de modelos de gestão, nós não conseguiríamos efetivamente transformar a forma como a administração pública funciona. E se a administração pública tem um papel ativo na transformação da nossa sociedade, porque precisa de facilitar a vida às pessoas, precisa reduzir os encargos administrativos sobre as empresas. Sem o envolvimento direto das pessoas, estas transformações não aconteceriam no cotidiano. Portanto, para
apoiar a transformação da sociedade para que a economia seja mais robusta, para que as organizações funcionem cumprindo as suas missões, para que as pessoas tenham níveis de bem-estar que são os níveis correspondentes a uma sociedade moderna, democrática, inclusiva. Sem o desenvolvimento destes modelos de gestão, nós de facto não conseguiríamos que a administração pública fosse um ativo transformador da nossa sociedade. E isto significa, na prática, que sem se transformar a si própria, por via da atuação constante e responsável das suas pessoas, das suas trabalhadoras e dos seus trabalhadores, a administração pública nunca conseguiria cumprir este papel. E se o consegue fazer, porque consegue-o de facto, e aquilo que ao longo destes muitos meses de pandemia que nós já vivemos, é mais do que óbvio que a administração pública conseguiu mobilizar-se para estar na linha da frente das respostas e conseguir, de forma muito diferenciada, encontrar novos modelos de funcionamento, novos serviços, novas respostas para satisfazer necessidades sociais, porque é essa a nossa missão fundamental. Estando a falar de pessoas e de modelos de gestão que são inovadores porque estão centrados nas pessoas, nos trabalhadores, nas trabalhadoras, nas lideranças da administração pública, a estratégia, porque está, no fundo, organizada em torno de 4 grandes eixos transformadores da sua atuação, um dos eixos fundamentais é, inevitavelmente, a valorização das pessoas, conjugado com um outro eixo que é o desenvolvimento de modelos de gestão inovadores. E combinando estes 2 grandes eixos e ignorando um bocadinho o eixo da exploração da tecnologia ou do reforço da proximidade, que inevitavelmente estão embutidos nos 2 que referi, eu penso que destacaria talvez duas medidas que estão bem patentes na estratégia e que penso que são muito reveladoras da importância e também da convicção com que nós afirmamos que são as pessoas que transformam a administração pública, começando por dentro. Eu destacaria, de facto, 2 peças fundamentais. Existe uma medida que se chama AP Participa, e o AP Participa é nada mais, nada menos do que um programa vasto que inclui um conjunto de medidas que não permite só, que incentiva o envolvimento direto dos trabalhadores, das trabalhadoras no funcionamento dos seus serviços. E este programa é um programa que hoje em dia está enquadrado num programa mais vasto que o Centro para a Inovação do Setor Público, o LabX, desenvolveu, com 17 iniciativas em torno de 3 linhas de força: a participação, a simplificação e a inovação. Portanto, o AP Participa está enquadrado num programa Transformar, num programa que incentiva a transformação da administração pública através das pessoas e das suas lideranças, mas para que, de facto, esta transformação seja efetiva e seja mobilizadora, é necessário propiciar também as ferramentas para que ela possa acontecer. E existe um outro projeto que, na verdade, foi a concretização de uma medida simplex, que é a bússola, o ponto de encontro entre ideias e pessoas, que permite, de facto, às trabalhadoras e aos trabalhadores obterem informação útil para as suas atividades, aprender também, desenvolver as suas competências e encontrar ferramentas colaborativas que permitem desenvolver projetos que atravessam as fronteiras das organizações, quebrando os silos organizacionais e encontrando formas muito responsáveis e muito simples, na verdade, de abordar objetivos comuns, independentemente das organizações que contribuem para a concretização desses objetivos. E, portanto, participando, com informação, com ferramentas colaborativas, nós conseguimos, de facto, desenvolver, estimular esta energia transformadora a partir das pessoas.